A gente vai falar de um assunto muito importante aqui, eu acho que para todos nós que somos pais, né? Da presença da mãe na vida dos filhos. Porque antigamente a gente via, né, que as mães ficavam mais em casa do que hoje em dia, né? Principalmente a minha mãe, né, ela teve a oportunidade de ficar em casa, nós éramos 5 filhos, né? Minha mãe ficava em casa cuidando da gente, né? Mas hoje, muita coisa mudou, né? A gente sabe das necessidades né, que cada família enfrenta, e cada família é uma família, não é? A gente não pode ficar comparando família com família, porque cada um tem a sua necessidade, né, as suas dificuldades, enfim. Mas é impressionante como mudou isso, no sentido assim, quando a mulher diz que está em casa com os filhos, cuidando dos filhos, né? Muitas pessoas falam, o quê? Você fica só em casa cuidando de filho? Como se fosse uma coisa tão tranquila assim, né? E a gente vai falar aqui com a terapeuta familiar, Roseli, para falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu que mudou tanto assim, né? E por que hoje a sociedade tem um pouco de dificuldade de aceitar a mãe que fica dentro de casa para cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido? O que mudou, Roseli? Bom dia. Então, eu penso que é mais uma questão de uma enculturação, né? Que está sendo imposta e colocada, que a mulher precisa se realizar em todos os aspectos, e precisa mesmo, e é necessário, né? Mas parece-me que se ela não se sobressair profissionalmente, se ela não tiver um arrojo profissional, parece-me que ela não tem um devido valor, né? Como que se a maternidade não fosse algo enobrecedor da mulher, como se a maternidade fosse algo de segundo ou terceiro plano e que dá para ser substituído, né? E, então, eu vejo que há um movimento mesmo na sociedade, na cultura, de tentar, assim, colocar uma imagem de uma mulher realizada quando ela está trabalhando fora de casa, na sua profissão, realizada na sua profissão e não mais dentro do seu lar, dentro da sua família e cuidando dos seus filhos, que é algo também essencial e vital, né? Para a manutenção dos vínculos familiares, porque a criança, ela necessita do olhar da mãe, do olhar do pai. Agora, existem casos e mais casos, necessidades diferentes. Existem hoje muitas mulheres que vão ao mercado de trabalho por necessidade, né? Por complementação de renda ou até mesmo porque ela é a própria provedora da família. Existem muitos homens hoje que não é o provedor da família. Então existem situações e situações diferentes, distintas, e cada caso merece ser analisado, né, em particular. Existem mães que eu conheço que elas sofrem de ter que deixar os seus filhos, né, para ir trabalhar. No entanto, há uma necessidade. Mas também existem mães, né, que não se esforçam em deixar os filhos, não se importam em deixar os filhos para ir trabalhar também, né? E também não sofrem com essa situação. Então, nós entendemos hoje que há sim um tipo de um modelo, né, sendo colocado pela mídia de que a mulher realizada é a mulher que trabalha fora, que tem uma profissão e que ela assim então, uma vez chegada a realizar-se profissionalmente, aí então ela vai pensar em ser mãe, né? Então ela chega, vai esticando a carreira ao máximo até que ela puder, para depois então ela ter a realização, né, de ser mãe. Agora a gente percebe também que existe infinitas, né, infinidade de realidades, como a gente acabou de dizer aqui, né? A gente sabe da mãe, como você disse, que precisa somar o orçamento de casa, né? A gente sabe disso, que principalmente aqui no Brasil, né, é meio complicado, às vezes as mulheres têm mesmo que sair para trabalhar. Mas, às vezes também o questionamento mas até quando isso é uma necessidade real, né? Até que ponto isso é preciso, né? Porque às vezes os pais querem, né, trabalhar, as mães também somando o orçamento para favorecer uma vida melhor para o filho. Mas será que o filho está interessado numa vida melhor, em ganhar um presente caro,
ou a mãe ali dentro, né? Será que quando fizer essa pergunta para o filho, filho, o que você prefere? Será que ele responderia que era o brinquedo? Como que é isso? Como avaliar, como discernir o que é real necessidade, o que é uma necessidade real? Então, uma necessidade real é quando realmente você tem um orçamento que você precisa suprir esse orçamento, né? Agora, baseado na sua colocação, eu penso que a motivação de uma mãe ou de um casal está no coração do casal, né? O que o coração do casal pensa em realizar-se como família, como estrutura de família e favorecer os filhos. Favorecer os filhos em que aspecto, em que sentido, né? Sentido material, sentido físico, sentido de dar uma boa educação, sentido, enfim, ou de formar esses filhos, ou de promover uma boa formação moral, de personalidade, de caráter nesses filhos, né? Então, vai depender da motivação interior do casal. O que o casal constitui como sendo algo de base, genuíno, que vai favorecer os filhos, né? Então, vai depender muito do que eles vão definir. Se o casal vai definir que para eles o bem-estar material, o bem-estar, né, onde há um recurso social, um recurso financeiro, vai propiciar e pode até substituir aquilo que é o afeto, aquilo que é o amor, aquilo que vai fortalecer o vínculo, tá? Então, cada um vai fazer a sua opção, não é mesmo? Existem casais que optam, né, por ter um orçamento mais, não tão abrangente, mas mais apertado, mas estar presente com os filhos, estar mais participando da vida dos filhos, conhecer mais os filhos, se deixar conhecer pelos filhos, né? Fortalecer a aliança, né? A aliança com os filhos, os vínculos com os filhos, através mesmo desse contato, desse estreitamento, desses laços que vão se formando no dia a dia, né? Então vai depender muito da motivação que esse casal constitui. É real a nossa necessidade ou não é? Ou a gente coloca uma expectativa além daquilo que a gente pode realmente dar? Tudo tem um preço, disse Lene, né? Tudo tem um preço nessa vida. Se você quer dar um futuro melhor para os filhos, entre aspas, em termos assim, eu quero que meus filhos tenham uma herança, né? Uma herança em dinheiro, uma herança de riqueza material. Ou eu quero que meus filhos tenham uma herança de um legado de vida, né? De um legado de vida onde eu pude oferecer valores intrínsecos de virtude, de caráter, né, para esses filhos. Enfim, tudo tem um preço a ser pago, não é mesmo? Olha, sobre isso a gente tem uma participação aqui, é da Rose Otério, ela é de Ribeirão Preto. Ela disse que ela é mãe, dona de casa, e ela fez essa opção de ser mãe e dona de casa. Há 10 anos ela é casada, sempre trabalhou. Quando ela engravidou do primeiro filho, aí ela sentiu muita vontade de ficar em casa. Então começou um processo de oração, junto com a mãe dela e com a irmã, então a família acompanhando. E aí depois, na mesma empresa que ela trabalhou, ela foi dispensada e hoje ela pôde realizar o sonho dela. No início ela fala que ela sentiu muito, mas agora ela está muito realizada e acredita que essa é a vontade de Deus para ela e para a família dela, e hoje ela se dedica ao esposo e aos filhos. Ela disse que o que a terapeuta Roseli disse é que é muito verdade, as pessoas acham que quem fica em casa não tem valor, mas dentro da minha casa, graças a Deus, ela disse que é diferente isso. Já são mais de 5 milhões de mães empreendedoras espalhadas por todo o Brasil, fazendo isso, essa opção, né, de trabalhar em casa para ficar ali junto com os filhos também. Isso é muito legal, né, dessa mãe também recorrendo a recursos para estar perto dos seus filhos. Sim, que eu vejo que é assim a coluna, que é a base de tudo, é a mãe ter uma aliança com Deus, né? Porque a partir daí ela vai ter a resposta, né, no seu interior de que decisão mais certa ela deve tomar, né? Ou para cuidar
da família, para cuidar dos filhos, ou nesses outros casos que nós vimos, né, que essas são mulheres corajosas, mulheres também cheias, né, de fé e de coragem mesmo para sair, assumir a dupla jornada em função de separação de maridos, elas serem a cabeça então da casa, né, são mulheres mesmo que enobrece, que contribui, porque elas não desistiram de suas famílias, né? Elas continuam trabalhando duplamente. Mas a base de tudo é a mulher estar ligada, né, a Deus e pedir mesmo orientação a Deus. Olha, o Senhor me deu os filhos, né? Me mostre qual é a tua vontade na minha vida, né? E aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel também e Ele vai, né, suprir as necessidades. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 12, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Então nós temos que todo o tempo estar questionando o que o mundo está querendo fazer com que nós pensamos, porque o pensamento que nós devemos adotar é o padrão bíblico, é segundo a vontade de Deus, a revelação de Deus. E São Paulo fala, né, que nós devemos buscar e discernir qual a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Então essas diretrizes nos norteiam, né, nos dá um norte para podermos decidir o que é melhor, o que é mais, né, a vontade de Deus na nossa vida, se é cuidarmos dos filhos ou delegarmos o cuidado dos filhos e para o mercado de trabalho. É verdade, né? Nós cristãos não podemos ser presos a modismos, né? Essas coisas que vão sendo implantadas e a gente simplesmente acolhendo. Por exemplo, né? A gente está falando aqui da presença da mãe em casa, né? A gente está falando também da mãe do trabalho. Como a gente está falando aqui, cada realidade é uma realidade, a gente não está aqui ditando nada, a gente está conversando sobre uma situação que muitas vezes são implantadas, né? E a sociedade vai acolhendo, né? E a gente está falando por que as mulheres hoje também não podem ficar em casa, né, cuidando dos seus filhos. Eu acho um absurdo isso, né? Cuidando dos seus filhos, da sua casa. Eu acho um absurdo a pessoa ser discriminada por isso, né? Pelo bem maior que está fazendo, que é ter a oportunidade de criar os seus filhos, estar na sua casa. E olha, gente, trabalho de casa não é fácil não, viu? Eu sou missionária, mas eu também tenho os trabalhos em casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço tudo. Não é fácil. Quem está em casa sabe muito bem o que é isso, né? Então a gente tem que sim ser valorizado quando a gente toma uma decisão dessa, como foi a decisão da Roberta, né, Roberta? A Roberta tem 4 crianças e teve a oportunidade de fazer, né, de ter essa decisão, né, a oportunidade de estar em casa com os seus filhos, não é verdade? Isso, verdade. Eu acho que foi Deus mesmo, como a doutora estava falando, tudo foi acontecendo, né, na minha vida, e porque a gente tem a base em Deus, a gente vai entendendo o que Deus quer para a vida da gente. Então eu vim para Cachoeira Paulista com um filho, não é? E quando ele tinha 8 meses eu engravidei da Maria Cecília. Quando a Maria Cecília tinha 8 meses eu engravidei do Samuel. E quando o Samuel tinha 1 ano eu engravidei do Davi. Olha que beleza. E eu fui entendendo que eu tinha que ficar com eles, não é? Eu fui entendendo que Deus queria que eu tivesse um tempo de dedicação à minha família. Eu tinha cursado uma faculdade de fonoaudiologia e eu podia muito bem deixar na creche ou em algum lugar e exercer minha profissão, mas eu entendi que Deus estava querendo que eu tivesse aquele tempo de dedicação a eles. Eram muito pequenos, era um bebê de 8 meses, depois 1 ano e 3 meses aí ia nascendo o outro e o outro. É esse discernimento que a doutora disse que a gente precisa ter juntamente com o marido, enfim.